TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja connosco. Hoje o tema da palestra é Nem tudo é karma, mas tudo é escolha. Vamos falar sobre várias coisas, mas principalmente vamos nos incidir no livre-arbítrio. E começando no capítulo 27, Pedi e obtereis, que nos diz assim, no ponto 6, há leis naturais e imutáveis que, sem dúvida alguma, Deus não pode anular segundo o capricho de cada um, mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Obrigada. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sob a ação dos acontecimentos, sem procurar evitá-los. E não deveria procurar esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não se servisse delas, a vontade para não querer e a atividade para ficar inativo. Como nós podemos ver aqui, ainda continua um bocadinho mais à frente, ele diz-nos aqui que, e nós vamos ver ao longo da palestra, que nada é imutável. Ou seja, não é por as coisas acontecerem agora que nós não podemos mudar o decurso do caminho. E é isso que nós vamos aprender, o porquê disso acontecer e como é que nós conseguimos mudar isso. E ele diz, sendo o homem livre para agir em todos os sentidos, os seus atos têm, para si e para os outros, consequências subordinadas ao que ele fez ou deixou de fazer. Ou seja, tal como foi o tema da palestra, nem tudo é karma, mas tudo é escolha. Tudo o que nos acontece foi por uma escolha que nós fizemos. Boa ou menos boa, mas foi. Porquê? Porque nós somos livres. E não é porque as coisas neste momento estão a correr mal, ou menos bem, que nós não podemos mudá-las. Deus é tão justo que nos deu o livre-arbítrio para termos a oportunidade de poder escolher se queremos ir para o caminho A ou se queremos ir para o caminho B. E ele, no Livro dos Espíritos, faz uma pergunta, na questão 258. No estado errante e antes de retomar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Ao que os espíritos respondem. Ele próprio escolhe o género de provas que quer experimentar e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Quando nós estamos para reencarnar, existe um processo que é feito. E nós vivemos aqui na Terra como se fossem envolvidos numa espécie de véu. Porque, graças a Deus, temos a oportunidade de esquecimento de algumas coisas, mas as coisas estão impressas em nós, no nosso perispírito. E quando nós desencarnamos e tomamos consciência, não é automaticamente quando desencarnamos, porque às vezes não tomamos consciência que desencarnamos, mas quando tomamos consciência de tudo, todas as memórias vêm. E nós percebemos que tudo o que aconteceu tinha um porquê. Então aí nós nos sentamos e escolhemos uma das... Não sei se vocês já ouviram falar, o Sr. Espartaco. É um espírito que já está desencarnado, que nos auxilia muito e foi o presidente do Grupo Espírita Batuíra de São Paulo. Foi presidente, não foi? Pronto. Há um livro que ele tem que é o Tarefeiro Espírita, que ele conta as várias coisas que foi aprendendo. E uma das coisas que mais me marcou numa das lições foi que ele disse que quando chegou do lado de lá, ele teve a noção da perda de tempo, do tempo que ele perdeu aqui. E olhem que ele trabalhou muito na doutrina espírita. E ele disse, só quando eu retornei é que eu tive noção que podia ter aproveitado muito mais. E é quando nós desencarnamos que nós temos essa consciência. E através do nosso grau evolutivo, nós conseguimos... Porque nós vamos ver que a nossa consciência é o nosso juiz, não é mais ninguém. Então nós nos predispomos a passar por determinados obstáculos para conseguir seguir o nosso caminho e evoluir. E lá está. E é o que ele diz. Eles dizem, é nisso que consiste o nosso livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher as provas que queremos passar. Atenção, não é tudo.
As coisas também derivam muito das nossas atitudes. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu nasci numa família espírita. Provavelmente o que estava planeado era nascer numa família espírita e continuar no trabalho espírita. Eu, quando criança, tinha que vir, apesar de gostar, tinha que vir porque era criança. Mas eu tive o poder de escolha, se continuava ou se não continuava. Eu escolhi continuar. Podia ter escolhido não ter continuado e ter saído. E tudo isso alterava todo o planeamento que era feito. Temos o exemplo de Napoleão Bonaparte. Ele veio com uma missão completamente diferente daquilo que aconteceu. Ele vem com uma missão de ajudar na evolução da humanidade. Ele fez exatamente o oposto. Porquê? Porque teve a opção de escolha. E é isso que nós temos de ter consciência. Nós temos a opção de escolha sempre, quer para o bem, quer para o mal. Vamos continuar. Questão 843. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Sofremos muitas vezes influências dos nossos irmãos menos evoluídos. Sofremos. Mas eles só conseguem fazer alguma coisa de nós se nós deixarmos. Nós temos a escolha e a opção de não deixarmos. E por isso é que a nossa liberdade nesse aspecto é total. Não é aquilo de eu fiz isto porque eu estava influenciada por espíritos. Não. Ou fiz isto porque havia aqui quem tivesse. Não, nós temos a escolha e a consciência de dizer, não, eu sinto o impulso de fazer isto, mas eu sei que não está certo, então eu não vou fazer. A escolha é minha, o corpo é meu e a vida é minha. Então nós temos sempre essa escolha. E aqui, porque esta palestra vai ser muito, vocês vão ver, vai ser muito vocacionada no Livro dos Espíritos, porque lá está tudo escritinho, e nesta questão, que não é questão, foi um resumo que eles fizeram, que numa parte que é a escolha das provas, que ele nos diz, a questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim, o homem não é fatalmente conduzido ao mal, os atos que pratica não foram em absoluto determinados previamente, os crimes que comete não são o resultado de uma sentença do destino. Quantas e quantas pessoas nascem em favelas, em bairros sociais, cujo ambiente dá-lhe a predisposição de vir a ser traficante, assaltante, o que for, seguir pelo caminho menos bom. E quantos deles, por uma questão de escolha, batalham, seguem o caminho certo, estudam, ajudam o próximo e conseguem vencer nesse aspecto. Não estou a falar de dinheiro, de irem estudar, terem um trabalho e conseguirem sair daquela vida. Não, estou a falar a nível de pessoas, da opção de vida, de moral, de reforma íntima. Quantos deles conseguem, com muito esforço, muito mesmo, com a ajuda dos benfeitores, com a prece, com a vontade, mas conseguem. Tudo os levava a crer que eles iam seguir aquele caminho, mas eles, pelo livre-arbítrio deles e pela vontade deles, pela escolha deles, foram por outro caminho completamente diferente. Ele pode, como prova e como expiação, já vamos ver mais à frente as diferenças, escolher uma existência em que sofra arrastamentos ao crime, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham. Mas como aqui está, mas é sempre livre para agir ou não agir. Sempre. Eles aqui não dizem, pode agir ou pode... Não. Ele é sempre livre. Porque no final das contas, nós somos os últimos a ter a última palavra sobre nós. Assim, o livre-arbítrio, eles explicam aqui que o livre-arbítrio existe em 2 estados. No estado do espírito, na escolha da existência das provas, e no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que voluntariamente nos submetemos. Porque muito se diz, nós escolhemos, mas agora chegamos aqui e nos esquecemos. Não. Nós não deixamos de estar no nosso grau evolutivo, não deixamos de estar naquele degrau que estamos, não deixamos de ter a bagagem espiritual que temos. E isso está inserida no nosso perispírito.
com esquecimento, sem esquecimento, vem sempre ao de cima. Por isso é que, quando nós passamos por provas mais complicadas, às vezes existe uma evangelizadora que diz, eu estava a fazer esta palestra, estava-me a lembrar dela, a Isabel, que ela dizia assim, eu devia estar com muita moral em cima para conseguir aguentar estas provas todas. Devia estar, e eu rimo, porque é verdade, porque nós escolhemos as provas que passamos. E é como nós vemos em todas as palestras, vai sempre bater ao mesmo. Deus não nos dá provas maiores do que as conseguimos suportar. Porque não seria justo. O espírito desligado da matéria, no estado errante, faz a escolha das suas existências corporais futuras, conforme o grau de perfeição a que tenha chegado. E, como temos dito, é nisto, sobretudo, consiste o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é absolutamente anulada pela encarnação. Se ele cede à influência da matéria, é porque sucumbe às próprias provas que escolheu, e para ajudá-lo a vencê-las pode evocar a existência de Deus e dos bons espíritos. Não é escolhermos as provas, sermos julgados no mundo e seja o que Deus quiser. Estamos sozinhos, não. Deus é tão bom e tão perfeito que Ele dá-nos os instrumentos necessários para conseguirmos ultrapassar as provas da melhor maneira. Seja pela oração, que ajuda e é o elo de ligação direto com eles, pelos benfeitores espirituais, que estão sempre prontos a ajudar. Cada um de nós tem um amigo espiritual que se comprometeu, durante a nossa existência na carne, a ajudar-nos sempre que nós precisamos. Muitas vezes basta pedir. A fatalidade, assim como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a importância destes. Se essa fosse a ordem das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade. De que lhe serviria a sua inteligência, já que seria invariavelmente dominado em todos os seus atos pelo poder do destino? Semelhante doutrina, se fosse verdadeira, traria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Se fosse o destino, aquele está destinado a fracassar. Não existe, ninguém está destinado a fracassar. Por isso é que nós vemos que a fatalidade não existe. Porque nós temos sempre o poder de mudar o curso das coisas. Sempre. Através do nosso livre-arbítrio. Então isto de estar destinado ou... Se fosse assim, bem, bastava sentar e chorar, porque não adiantava fazer nada, porque as coisas iam acontecer da mesma maneira. E sentar e chorar não resolve. Quantas vezes nós, às vezes, sentamos e choramos, mas levantamos, arregaçamos as mangas e aí conseguimos trabalhar. Porquê? Porque está nas nossas mãos mudarmos as coisas. Quer seja para o bem, quer seja para o mal. Tudo depende da nossa escolha. A doutrina espírita admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude e dizendo-lhe que se praticar o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, atribui-lhe toda a responsabilidade. Por isso, já que nele reconhece o poder de resistir, coisa obviamente mais fácil do que se ele tivesse que lutar contra a sua própria natureza. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas todos nós fomos criados por Deus. Até a pessoa ou o espírito menos evoluído tem lá a semente do amor, que é o que Deus nos deixa. Sempre. Quantas vezes, em reuniões mediúnicas, vêm aqueles espíritos mais complicados, a sério, com uma raiva e um ódio tão grande que parece que nada os consegue quebrar. E basta uma coisa para os quebrar: o amor de mãe. Basta, de repente, eles verem as mães deles para quebrar. Porquê? Porque dentro deles tem a semente do amor. E porque o amor, ainda hei de fazer uma palestra sobre isso, é um dos instrumentos mais poderosos que existem. Então nós estamos destinados
a seguir e a evoluir sempre. Ninguém está destinado a fracassar, ninguém está destinado a sofrer. O que nós estamos é num processo de aprendizagem, que muitas vezes precisamos, quantas vezes ainda não tenho, mas quantas vezes quem tem filhos sabe disso, que às vezes custa-lhes dar um castigo ou discipliná-los, porque custa, mas sabem que é o melhor naquele momento para eles aprenderem para o futuro. N vezes. E é isso que acontece connosco. Muitas vezes nós precisamos passar por aquelas provações para conseguirmos evoluir e aprender com os nossos erros. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem sempre pode tapar os ouvidos à voz oculta que incita ao mal, em seu foro íntimo, como pode tapá-los à voz material daquele que lhe fala. Ele o pode por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e suplicando para este fim a assistência dos bons espíritos. Lá está. A vontade e o poder da oração são os instrumentos maiores que nós temos. Quando as coisas estão difíceis, nós somos muito impulsivos. Nós agimos e depois pensamos. Só que a questão é que, como vamos ver, existe a lei da ação e da reação. Em todo o lado. E depois existe, nós escolhemos algo e essa escolha tem uma reação, seja boa, seja má. Por isso é que ao longo dos tempos nós precisamos, é muito difícil, mas precisamos, controlar a nossa impulsividade. Muitas vezes é isso que nos mete em apertos e nos cria sofrimento a nós. Por tudo o que nós fazemos aos outros, nós recebemos em dobro. Lei da ação e reação. Foi o que Jesus nos ensinou na sublime prece, a oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Uma prece com tanto significado. E eu nunca, quando eu ouvi isto, pensei, olha, realmente, se nós desconstruirmos o Pai Nosso, tem com cada ensinamento maravilhoso, e nós vemos aqui que Ele próprio, na prece que nos ensinou, diz: peçam ajuda para não ceder à tentação, que nós vamos ajudar. Desde que o pedido seja sincero, eles estão sempre do nosso lado. Essa teoria da causa motivadora dos nossos atos ressalta, evidentemente, de todo o ensino dado pelos Espíritos. Ela não é apenas sublime em moralidade, mas acrescentaremos que leva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-o livre para isentar-se de um jugo obsessor, como é livre para fechar a sua casa aos importunos. Não é mais uma máquina que age por impulso independente da sua vontade. É um ser racional que escuta, que julga e que escolhe livremente entre dois conselhos. Aquela história do diabinho e do anjinho, nós temos sempre a opção de escolha. Às vezes vamos para a que é mais fácil, mas depois é mais dolorosa. Às vezes conseguimos seguir. Nós temos intuição. Se vocês repararem, é uma mediunidade que não está, infelizmente, muito. As pessoas ainda não aprenderam a lidar bem com ela ou a decifrá-la, mas, como dizem, é a mediunidade mais pura que nós temos. Quantas vezes nós temos assim um pensamento, depois vem outro, e diz assim: não faças assim. Se vocês parem para pensar algum dia, porque às vezes estas coisas acontecem tão rapidamente que nós não nos damos conta que são. Então, tanto isto dá para o bem como para o menos bom, não é? Mas, vou fazer isto. Quantas vezes? Vou fazer isto. Se calhar é melhor não fazer isto. Parece que vem aquela, se calhar é melhor não fazeres assim, faz assado. E das primeiras vezes eu ouvia, mas eu pensava assim: não, eu vou fazer assim. Até bater com a cabeça na parede. E depois pensei: ok, se calhar é melhor fazer assim. Isso é um dos instrumentos que nós melhor temos para nos ajudar nas nossas escolhas. Lá está. São ajudas. Depois cabe-nos a nós fazer ou não fazer. Acrescenta-se que, apesar disso, o homem não está privado da sua iniciativa. Ele não deixa de agir, lá está, por impulso próprio, visto que definitivamente ele é apenas um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Evoluir é muito difícil. Todos estamos
todos evoluímos, ninguém regride, mas é preciso uma força de vontade muito grande. É preciso querer, é preciso fazer, é preciso arregaçar as mangas. E nós temos ainda muitos defeitos. E uma das coisas que nos separa dos animais é a questão da razão. Nós já pensamos, os animais só agem por instinto. Muitas vezes nós abafamos a humanidade que cai em nós e agimos por instinto, mas já começamos a conseguir evitar isso. E é essa questão, por agirmos muitas vezes por instinto, é que as escolhas que fazemos são as menos corretas. As faltas que cometemos têm, portanto, a sua fonte primeira na imperfeição do nosso espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral que um dia alcançará, mas que nem por isso deixa de ter livre-arbítrio. Ou seja, não é por nós não sermos espíritos perfeitos que nós deixamos de ter o poder de escolha, o poder de decisão. Ter a liberdade para escolhermos. Nós temos sempre liberdade. E não é amanhã, não é depois, é agora. Nós temos a liberdade de mudar o decurso das nossas vidas agora. Se assim o quisermos, claro. Lá está. Tudo depende da nossa vontade. Neste livro, A Força das Ideias, Richard Simonetti faz e responde a algumas questões que eu achei interessante porque existe alguma confusão. Eu própria aprendi muita coisa aqui. Em relação, nós falamos muito sobre o mundo de provas e expiações, falamos muito sobre lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Então ele explica karma, então ele explica aqui muito bem, de maneira sucinta, as coisas. E a primeira é, qual é a diferença entre expiação e prova? Lá está, nós ouvimos muito, estamos no mundo de expiação e provas e expiações, e as provas e as expiações, qual é que é a diferença? E ele diz-nos, expiação é o resgate imposto pela justiça divina a espíritos recalcitrantes. Prova é o resgate escolhido por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades. Porque lá está, há muitos espíritos que não querem, de maneira nenhuma, evoluir. Não querem. Não regridem, mas não querem. Não querem bater o pé. Quantos espíritos vêm, quantas reencarnações compulsórias vêm por causa disso? Quantos têm um ódio tão grande, uma raiva tão grande, um rancor tão grande, que a única opção para consegui-los ajudar a evoluir é, como dizem, vir para uma reencarnação compulsória e ter o amor de uma mãe, e de um pai também, mas de uma mãe. Quantos? Não é porque eles escolheram. Foi porque é a maneira que eles têm para conseguir ultrapassar esta prova que eles não querem de maneira nenhuma passar. Porquê? Porque lá atrás eles fizeram uma escolha que não foi a melhor. Então a expiação é isso. É algo que, sim, veio através de uma escolha nossa lá no futuro, mas não é das melhores. E a prova é o que nós escolhemos por livre e espontânea vontade, agora, conscientes. Ele pergunta, como identificar o espírito em expiação? Ao que responde, geralmente é o indivíduo que não aceita os seus sofrimentos, as situações difíceis que enfrenta rebelando-se, atravessa a existência a reclamar do peso da sua cruz. Eu já contei essa história aqui uma vez, por causa de um caso que era um rapaz, foi num livro que agora não me lembro qual é, que era um espírito que teve reencarnações constantes a suicidar-se. A primeira veio perfeitamente normal, suicidou-se, depois a segunda veio sem braços, a terceira veio sem pernas. Ele chegou a um ponto tal que ele teve que vir sem nada, só de tronco, para conseguir ultrapassar a reencarnação. Porquê? Porque ele estava insistentemente a suicidar-se. Então foi a maneira que encontraram que ele não tivesse capacidade de suicidar e conseguir pelo menos completar uma reencarnação. Aqui está. É o indivíduo que não aceita os seus sofrimentos e as situações difíceis que enfrenta. Vemos muito isso em
paraplégicos, ou até ao contrário, pessoas que não falam, que são tetraplégicas, mas têm uma força de viver tão grande, com tantas limitações, que nós vemos que aquilo não é uma expiação, é uma prova. Eu já estou a avançar. E o espírito em provação? Podemos identificá-lo como aquele indivíduo que enfrenta as atribulações da existência de forma equilibrada, aceitando-as sem murmúrios e imprecações. Como um aluno que se submete a exame, tenta fazer o melhor, habilitando-se a estágio superior. Todos nós vamos passar por provas, todos nós vamos passar por dificuldades, todos nós vamos passar por obstáculos. Agora, depende de nós, escolhemos se queremos passar da melhor maneira ou da maneira mais difícil. Lá está, uma questão de escolha. E é isso que difere muito as provas e expiações. Porque nas provas há uma aceitação. E ao haver uma aceitação, as coisas ficam muito mais fáceis de ultrapassar. Porque não deixa de ser uma prova, não deixa de ser uma dificuldade, um obstáculo, muitas vezes muito grande, mas que é passado com mais facilidade dentro do cenário que há. É sempre assim? Nada é definitivo, lá está, no comportamento humano, já que exercitamos o livre-arbítrio. Um espírito em provação que fez louváveis planos para a vida presente pode refogar o que planejou. Temos o caso do Napoleão Bonaparte. Da mesma forma que o espírito em expiação pode experimentar um despertamento da consciência, dispondo-se a enfrentar as suas dores com dignidade, buscando o melhor. Ou seja, não é por virmos com provas, não é por virmos com expiações, que as coisas estão decididas, não estão. Nós podemos cair, se assim o permitimos, ou podemos nos levantar, se assim o quisermos. Está tudo nas nossas mãos. É a nossa vontade. Eu achei esta pergunta muito engraçada. Miséria e expiação. Muitas vezes nós vemos misérias, tanta miséria aí, e nós perguntamos realmente se é uma expiação. Por acaso esta era uma pergunta que eu me fazia, se é uma expiação ou se é uma prova. E ele diz, não é a posição social que determina a natureza das experiências vividas pelo espírito. O homem rico pode estar em processo expiatório caracterizado por graves problemas. Por outro lado, a extrema pobreza pode ser uma opção do espírito em provação, atendendo a imperativos da sua consciência. Nós trabalhamos aqui, ou eles trabalham connosco, com pretos velhos e índios, que são espíritos de elevadíssima evolução, mas que preferem se manifestar como pretos velhos, e como os índios não se manifestam tanto, às vezes, mas os pretos velhos se manifestam mais, ainda com a maneira de falar e aquele jeito humilde que era quando eles eram escravos. Porquê? Porque foi a reencarnação que mais os marcou e que eles mais aprenderam. E eles foram escravos. Estiveram na miséria. E não foi por isso que foi uma expiação. Muitos deles foi uma prova. Por isso é que ele aqui diz que a miséria, que não é questão da posição social, é questão da maneira como nós encaramos as coisas. O que há em maior quantidade na Terra? Espíritos em provação ou em expiação? Bem, uma vez estamos num mundo de provas e expiações, não é? A humanidade é composta por uma maioria de espíritos imaturos, sem o necessário discernimento para planear experiências. Situam-se nos domínios da expiação. Porque muitas vezes, lá está, como isto não é imutável, às vezes conseguimos levar as coisas a bem, às vezes a revolta é grande. Só que o que é que nós temos, pelo menos nós que aqui estamos, a oportunidade de conhecer uma doutrina que nos dá os instrumentos necessários para conseguirmos trilhar este caminho de maneira mais suave possível. Claro, com o conhecimento vem também a responsabilidade. Mas estão aqui os instrumentos. É difícil, muito. Cada um sabe da sua vida e sabe das suas provações, dos seus obstáculos. Mas todos nós temos isso em comum. Uma doutrina que nos dá força, nos dá esperança e que nos mostra como são as coisas. Porque ao termos conhecimento das coisas, nós conseguimos compreendê-las melhor.
e aceitar. Também isso é uma das coisas bonitas do Espiritismo, é acreditar, de ver as coisas como elas são, explicar-nos o porquê das coisas. Não é ser assim só porque sim. Tudo tem um porquê. Então nós conseguimos desconstruir tudo e chegar a uma lógica. Daí a questão da fé raciocinada. Dois espíritos vivem a mesma situação aflitiva. Nasceram com grave limitação física. Um está em expiação, outro em provação. O sofrimento é igual para ambos? Provavelmente aquele que está em provação sofrerá bem menos. Tendo planeado a deficiência que enfrenta, tenderá a aceitá-la melhor. Isso tornará bem mais leve a sua cruz. Rebeldia, inconformação, revolta, desespero são pesos adicionais que tornam a jornada urbana bem mais sofrida. Ao termos a rebeldia, a inconformação, a revolta ou desespero, nós parece que fomos uma espécie de capa, de uma barreira, que por muito que os amigos espirituais nos queiram ajudar, eles não conseguem. Então, e dificulta não só para nós, porque isto não nos leva a lado nenhum. Se vocês pensarem em todos os obstáculos que vocês tiveram na vida e conseguiram ultrapassar, foi com desespero? Ou foi quando se acalmaram, arregaçaram as mangas e se dispuseram a trabalhar? Pelo menos os meus, foi depois de ter chorado baba e ranho e arregaçado as mangas. Porque houve alturas em que se deixa, claro, todos nós somos humanos, estamos aqui por algum motivo. Mas foi quando veio aquela força, porque vem a força quando nós damos abertura para isso, e de repente conseguimos, através da intuição, eles nos conseguem ajudar e nós conseguimos solucionar os nossos problemas da melhor maneira. Quando a Terra deixará de ser um planeta de expiação e provas? Quando o homem terrestre deixar de ver no Evangelho um mero repositório de virtudes inacessíveis, elegendo-o por roteiro divino para todas as horas, com a invencível disposição de vivenciar os seus princípios em plenitude. Nós, neste momento, estamos no final da fase de transição para o mundo de regeneração. O que é que isto quer dizer? Que já existe muita gente que, se não consegue fazer isto todo, porque ainda não está em mundos felizes, consegue fazer uma parte disto. E o mundo vai avançar, vai evoluir. Cabe-nos a nós evoluir com ele ou não. Portanto, isto é possível. Nós estamos na fase final. Segundo dizem, se tudo correr bem, para o ano que vem, as coisas vão avançando. Mas tudo depende de nós avançar ou não. Então, vai deixar de ser um planeta de provas e expiações? Vai. Porque já há muito, e nós vemos isso que os espíritos estão a encarnar agora. Eles são de uma inteligência, de uma sensibilidade, de uma evolução que nós percebemos que eles vêm para nos ajudar a conseguirmos seguir o nosso caminho. Porque é esse o objetivo das crianças que aí vêm. Depois temos aqui o karma. Qual a diferença entre a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação e a lei do karma? A lei de causa e efeito e a lei de ação e reação são sinónimos. É elementar em ciência que toda ação tem um efeito correspondente. Isto acontece sempre. É uma lei científica. Tudo tem uma ação, tem uma reação. O conceito de karma, consagrado pela filosofia hindu, transfere esse princípio para o campo moral. Problemas kármicos são aqueles decorrentes das nossas ações passadas quando nos comprometemos com o mal. Mas aquelas caras dizem, aquilo é karma. É karma, mas pode deixar de ser. Depende das nossas escolhas. Portanto, já não podem mais usar essa expressão. O karma seria um castigo imposto pela justiça divina? Isto é muito importante. Deus não castiga os seus filhos. Apenas disciplina. Essa é a função das leis divinas. Se abusou dos acepipes, fatalmente advirão desajustes orgânicos. Estes exprimem não um castigo, mas um mero aviso de que não estamos a cuidar bem do nosso corpo.
O mesmo acontece com os nossos deslizes morais. Os desajustes consequentes avisam que não estamos a respeitar a nossa condição de filhos de Deus. Quantas vezes uma doença, principalmente as doenças, que são um alerta que as coisas, às vezes, nós não estamos a ir para o melhor caminho. Quantas pessoas, através da doença, conseguem arranjar, ver as coisas de outra maneira? Porque nós, quando as coisas são graves e vemos que estamos perto de partir, de repente tudo se clarifica. Quantas vezes, quantas pessoas, de repente, por uma dificuldade e por aquilo que tinham como adquirido, que era a saúde, estar em risco, mudam toda a maneira de ver. O objetivo não era elas desencarnarem, era ter aqui um aviso para que nós não estamos a ir pelo melhor caminho. Existem espíritos superiores encarregados de fazer funcionar esse mecanismo de causa e efeito? Se assim fosse, teríamos uma monumental burocracia celeste que inviabilizaria o exercício da justiça em plenitude. Os mecanismos de causa e efeito funcionam na intimidade da nossa própria consciência. Lá está. Somos nós o nosso próprio juiz, mais ninguém. E a nossa consciência é o juiz mais feroz que nós vamos ter. Porque ela vai nos acompanhar sempre e não deixa passar nada. Não é ninguém, não é Deus, não é espírito nenhum, somos nós. Nos condenamos e que a partir daí, porque não vale a pena só condenar, mas vale a pena perceber, ok, eu errei neste aspecto, então o que é preciso fazer ou o que é que eu vou fazer para remediar? Nós é que decidimos isso, só nós. Fomos criados para o bem. Quando praticamos o mal, é como se agredíssemos a nós mesmos, candidatando-nos ao sofrimento. A aplicação da lei de causa e efeito é igual para todos, reações uniformes para todas as ações. As sanções da lei de causa e efeito subordinam-se às motivações e ao estágio evolutivo em que nos encontramos. Alguém cometa um crime sob violenta emoção, em virtude de grave ofensa recebida, será menos culpado do que aquele que pratica o mesmo crime, atendendo a objetivos escusos. Daí a questão, quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade nós temos. Por outro lado, o selvagem que aniquila um adversário terá sanção menor do que o homem culto e sensível, dotado de discernimento, que venha a cometer o mesmo crime. É possível amenizar o karma? Em álgebra, um valor negativo é zerado se lhe contrapusermos idêntico valor positivo. O mesmo ocorre com a lei de causa e efeito. O mal que nos atinge é o valor negativo nascido do mal que praticamos. Assim, podemos neutralizá-lo com um valor positivo que lhe é contrário à prática do bem. E para isto tenho uma história, depois vamos lá ver se consigo outra, que veio de encontro a isto que diz simples álgebra. Como ele aqui falou de álgebra. Então diz assim, uma senhora, está tudo em ordem, falta apenas o selo para autenticação, informou gentil a recepcionista do posto de assistência médica. Onde posso comprar? Perguntou o senhor. No cartório. É longe? Algumas quadras. Que maçada. Estou sem condução e devo regressar ao serviço. Bem, eu tenho aqui alguns, posso vender-lhe. Resolvido o problema, o requerente agradece e sai apressado. Aproxima-se um homem de meia idade que, nervoso, reclama asperamente sobre as deficiências do trabalho. O senhor tem toda a razão, responde. A moça cordata. Queira-nos perdoar. Era tão bom que fizesse. Tentaremos resolver o assunto. Faz anotações e promete providenciar imediatamente. Desarmado pela simpatia da atendente, ele perde o ânimo belicoso. Desculpe, senhorita, se fui agressivo. É que estou uma pilha, enfrentando problemas variados. Tudo bem, respondeu ela. Não se preocupe. Todos temos maus momentos. Aproxima-se idosa senhora, vestida humildemente. Minha filha, estou doente de coração. Parece que é grave. O médico deu uma receita recomendando que inicie imediatamente o tratamento. Mas não tenho dinheiro. Será possível receber aqui os remédios? Bem, vovó, não temos esse tipo de atendimento. No entanto, verei se é possível ajudá-la.
Rapidamente ela telefona para uma farmácia, informa-se do preço dos medicamentos e autoriza o enviamento da receita, responsabilizando-se pelo pagamento. O próximo senhor a ser atendido, homem inteligente e observador, fala admirado. Moça, estou impressionado. Você resolveu sem dificuldade 3 casos, poupando tempo a um homem apressado, acalmando outro irritado e ajudando sofredora mulher. Que prodígios de força e dedicação inspiram? Qual o seu segredo? Sorrindo iluminado, a jovem responde: não há segredo nenhum, é apenas uma questão de álgebra. Álgebra? Sim, aquela operação em que menos 1 somando a mais 1 faz 0. Valores positivos anulam valores negativos. O requerente sem tempo, o reclamante nervoso e a senhora sem recursos tinham problemas, valores negativos. Conservar alguns selos para emergências, usar de serenidade e se dispor a uma vaquinha entre os colegas para aviar a receita médica são valores positivos, que os anulam, favorecendo as pessoas. Mas acha que compensa? Ninguém se interessa pelo próximo e há muita ingratidão. Engano seu, muitos gostariam de ajudar, apenas não têm iniciativa. São tímidos. Se lhe dermos exemplo, nos acompanharão. Quanto ao reconhecimento alheio, não significa nada diante da incomparável satisfação que experimentamos ao ajudar o próximo. Quando nos empenhamos nesse propósito, é como se sorvêssemos milagroso elixir de alegria e bem-estar, que nos mantém felizes e equilibrados. Lá está, é toda uma questão de álgebra. Este livro aqui, eu vou passar isto rápido, foi o livro que me motivou a fazer esta palestra. É um romance espírita, eu não sei se temos ainda na casa, porque eu acho que eu vendi o último, mas ele fala... Primeiro eu achei o tema maravilhoso. Nem tudo é karma, mas tudo é escolha. Porque eu tenho, há uns anos, em todas as jornadas, a Sila, que não está aqui, oferece-me sempre um livro, um romance, que eu devoro durante as jornadas inteiras. Normalmente são romances. E este é um daqueles romances que, apesar de eu gostar muito de livros de espírito, livros de estudo, nos romances nós vemos todo o estudo na prática. Então, aqui neste romance, eu vou passando, mas isto vai ter que ser rápido, mas de qualquer das maneiras eu vou lendo um bocadinho para vocês terem, e para depois irem ler, não é? Mas para terem a noção da história. A história é uma rapariga que, diz aqui, rompera com a sua mãe em nome do seu grande amor, o Fabrício. Ela amava a mãe, mas sentia que tinha encontrado o amor da sua vida e não poderia deixá-lo escapar. Ano após ano, porque ela fugiu de casa para viver com esse Fabrício, e ano após ano, ela ter juntado as suas economias e deixado a sua antiga vida, Fabrício foi preso. E ao visitá-lo no presídio, Paula amargara uma triste verdade. O amor da sua vida, na verdade, era um homem casado, pai de 3 filhos, com idades que iam... Não diz aqui. Antes deles se conhecerem, há bem pouco anos atrás, ou seja, ele já era casado na altura em que eles se conheceram. Devastada pela sua descoberta, Paula sentia-se sem chão, não falava com a sua mãe há anos, porque como ela saiu contrariada e fugida de casa, nunca mais falou com a mãe, e percebeu que trabalhava que nem uma louca para sustentar a família daquela que ela achava que era o grande amor da vida dela. Uma vez que ele, todo o dinheiro que ela recebia, ela entregava-lhe a ele. Houve uma vez que ela recebeu uma ligação do hospital a dizer que a mãe dela tinha desencarnado. E pediam para ela ir, porque a mãe só tinha ela, então pediram para ela voltar à terra natal para preparar o funeral. Claro que ela ficou completamente sem chão, como diz aqui, completamente perdida, mas ao chegar ao hospital o cenário é completamente diferente. O que é que aconteceu? Eu vou passando, mas tudo o que eu estou a dizer, tudo o que está ali escrito, eu estou-vos a contar. Ela chegou lá a falar, eu sou a filha da Dona Margarete, e houve alguém que ligou, só que ela chegou à conclusão que ninguém ligou para ela. Ninguém tinha ligado para ela. E que a mãe não tinha morrido, mas estava a passar por uma cirurgia cardíaca. Que diz aqui, segundo, a sua mãe estava viva, acabara de passar por uma
cirurgia cardiológica e estava-se recuperando com bom prognóstico. Vocês reparam que aquela vir a pensar que a mãe tinha desencarnado e que não tinha falado com ela há anos e de repente perceber que a mãe estava viva e estava-se a recuperar. É como diz aqui, ela vê nesta situação a mão do destino, dando uma segunda oportunidade. Porque isto acontece sempre. Depois ela participou ativamente da recuperação da mãe, porque ficou lá com ela, e apaixonou-se pelo médico da mãe. Estas histórias de amor é sempre assim, não é? Pelo menos era médico. É verdade. Nisto ele também se apaixona por ela, só que a coisa é muito complicada, porque lá está, quando nós confiamos muito numa pessoa e somos traídos, custa-nos depois muito acreditar no resto. Então o livro todo é uma espécie dela conseguir curar-se ela própria para depois, porque lá está, nós só conseguimos doar-nos aos outros se estivermos bem connosco próprios. Não adianta não estarmos bem connosco. Como é que nós podemos amar alguém se não nos amamos a nós próprios? Não dá. Então, o livro todo fala muito nisto e ele diz que este livro trata da espiritualidade e do amor de uma forma muito... Realmente o livro é muito bonito. E nós vemos que os personagens estão numa constante luta entre escolhas do que é certo e do que é errado, do que é que instintivamente eles querem, mas do que é que eles acham através do grau de evolução que é o correto. Então é muito engraçado e perceber também o porquê deles estarem todos juntos, as existências passadas, porque isso é o bom dos romances espíritas, porque nós vemos a história de agora, mas depois também temos acesso às histórias lá de trás. Então nós temos noção das coisas, parece que vemos as coisas de cima. E nós percebemos que, lá está, reafirmando o amor, o perdão e a sinceridade, este livro trabalha a importância de avaliar bem cada situação da vida, sempre mantendo a calma e reprimindo a impulsividade. Outra ideia bem trabalhada é de que nada é imutável. E por mais que cada pessoa possa ser influenciada por vidas progressivas e aos espíritos desencarnados, cada existência é uma oportunidade completamente nova e plástica. Então foi quando eu li este livro, há vários, mas quando eu li este livro, parece que nós temos uma noção completamente diferente das coisas. Porque é aquela ideia de, eu fiz isto porque fui influenciada por X, eu fiz aquilo porque fui influenciada por Y, mas é aqui que nós vemos que nós temos liberdade e que temos o nosso livre-arbítrio e somos nós que mandamos em nós. Ponto. Não há amigo, os nossos amiguinhos do alheio, por mais que eles queiram, se nós batermos o pé, se nós não lhes dermos brecha, eles não entram. E nós temos essa opção de escolha. E para terminar, temos, no Atravessando a Rua, outra história que é o acidente, que também nos vemos aqui muitas vezes, que é Cid Pancora estava apressado. Havia várias providências urgentes relacionadas com a promoção de um filme cuja renda reverteria em benefício da entidade assistencial da qual participava com dedicação e boa vontade. E aqui é para nós termos a noção que as coisas não são imutáveis. E não é porque nós estamos a fazer uma coisa bem, que se a nossa escolha for menos bem, que as coisas muitas vezes não descambam. Era preciso levar material de propaganda aos jornais e emissoras radiofónicas, contatar o diretor do canal de televisão que divulgaria a notícia, instruir os companheiros que fixariam cartazes em casas comerciais. O tempo era escasso. Em 30 minutos deveria retornar ao estabelecimento bancário onde trabalhava para o expediente vespertino. Deixando a sua residência no subúrbio, tomou uma motocicleta e partiu veloz. Algumas quadras adiante, viu um amigo com quem desejava conversar. Impulsivamente, acionou os travões com força. Chovera há pouco, a pista estava escorregadia. Foi o suficiente para a derrapagem espetacular. Um motociclista
Deu a tradicional ralada no asfalto, ferindo-se nos braços, pernas e tórax. A sua roupa ficou em frangalhos, o sangue espalhou-se profuso. Pálido, quase desfalecido, o acidentado foi levado imediatamente ao pronto-socorro. Felizmente não houvera dano mais sério, apenas o susto e escoriações generalizadas. No ferimento maior, no braço direito, 15 pontos. Incrível a inexistência de fraturas, tendo em vista a velocidade em que trafegava. Não obstante, Vancora estava aborrecido. Afinal, o acidente trouxera problemas à promoção, com prejuízo para a entidade existencial. Os espíritos bem poderiam ter ajudado. Muito franco, expôs a sua contrariedade ao orientador espiritual em reunião mediúnica realizada em seu lar com o propósito de confortá-lo. O espírito ouviu atencioso os seus reclamos e respondeu pela psicofonia mediúnica, ou seja, através do médium. O amigo tem razão. Considera, entretanto, que temos limitações e nem sempre conseguimos proteger com eficiência os nossos colaboradores encarnados, principalmente quando fazem o que não é devido, como frear bruscamente uma moto em pista escorregadia. Para evitar o acidente, teríamos de subverter as leis da física. Não fomos, entretanto, totalmente incapazes e a derrapagem só não teve consequências funestas porque vários companheiros se mobilizaram para ampará-lo na queda. Você não imagina o trabalho que tivemos para evitar ossos quebrados. E aqui diz, é impossível à espiritualidade evitar inteiramente ocorrências dessa natureza, mesmo quando não façam parte do quadro das provações humanas. Porque é uma questão de escolha. Se ele escolheu ir mais rápido, há sempre uma reação. O que eles podem muitas vezes é amenizar as coisas, mas não podem evitá-las. Porque isso seria interferir com o nosso livre-arbítrio. E eles não fazem isso nunca. Há o livre-arbítrio e a fragilidade dos tutelados da Terra. Mas não faltam anteparos espirituais, evitando o pior, quando as pessoas envolvidas se façam instrumentos legítimos do bem, identificando-se pelo empenho consciente e constante de servir. Ezequiel, que foi o espírito que ajudou a escrever Nem tudo é karma, mas tudo é escolha, nos deixa com uma mensagem que diz: não se martirize tanto. Você errou nas escolhas que fez, mas a vida é um conjunto de oportunidades que nos levarão a escolher melhores caminhos. Deus não nos cobra nada porque sabe que estamos no pré-primário da vida. Por isso, perdoe-se primeiramente, para que você se livre de toda a culpa e mágoa que ainda existe em seu coração. Muito obrigada a todos. E assim, queridos companheiros, chegamos ao término da apresentação e que foi interessante em tudo que foi apresentado relacionado com o nosso karma, o nosso livre-arbítrio. Eu estava pensando para comigo que para estes casos não há nenhuma filosofia nem outras religiões que nos possam dar uma explicação como a nossa abençoada doutrina. E isso nós devemos nos fixar e aproveitar, porque esta doutrina traz todas as respostas das dificuldades que nós possamos ter numa reencarnação. E tudo tem sempre a sua maneira de ser. Nós aqui, ainda imaturos no entendimento das coisas espirituais, ainda não aproveitamos todo o tempo e todas as oportunidades que nós temos. Porque Deus, na sua misericórdia e na sua bondade, Ele proporcionou tudo a nós, como seres da sua criação, para sermos felizes. Se nós verificarmos até através da natureza, em tudo que nos rodeia, nós verificamos que a bondade divina se preocupou com tudo. E que nós não aproveitamos.
e com os ensinamentos desta doutrina, nós verificamos que ainda nos descuidamos, que não aproveitamos os ensinamentos, as oportunidades que nos são ofertadas, aquilo que uma casa espírita proporciona para retirarmos e buscarmos nela aquilo que a casa nos pode ofertar através da espiritualidade. Tudo foi escrito até os dias de hoje, através dos Espíritos, para o nosso progresso e para a nossa evolução. Repare que em nenhuma época nós tivemos, como hoje, tanta informação, tanto ensinamento. Vá à internet e aceda lá sobre Espiritismo, sobre doutrina, sobre algum ponto em que nós temos a resposta. É uma grande oportunidade. Foi dito aí que nós estamos mudando de transição. E se não aproveitarmos agora, naturalmente que o comboio continua, mas nós ficaremos na estação. Por experiência do intercâmbio único, nós verificamos que ao chegar lá, e porque ninguém morre, evidentemente, e nós já aprendemos isso e já aceitamos, nós vamos nos encontrar conosco mesmo, sem nenhuma diferença. E vamos avaliar tudo que a misericórdia divina nos ofertou e o pouco que aproveitamos para o nosso progresso e evolução. E Deus, na sua misericórdia, nos dá outra oportunidade, por vezes mais difícil do que aquela que nos foi dada inicialmente.